Olá, turma. Beleza com todo mundo? Bom, nossa atividade avaliativa que foi passada nessa segunda-feira tiveram algumas ausências. Teve um pessoal que não ficou até o final da aula, teve gente que teve aula inaugural de nutrição e ficou bem no finalzinho algumas orientações que pode ter tido muita informação para pouco tempo para solucionar algumas dúvidas. Visto isso, eu montei um vídeo tutorial para ajudar vocês a elaborarem esse processo. Lembrando que essa atividade ela será realizada ao longo do semestre e utilizando o horário da aula. Mas a busca dos artigos vocês já podem ir fazendo no tempo que vocês conseguirem, já que é uma atividade em grupo, vocês veem quem do grupo tem essa disponibilidade, tá bem? Então, caso alguém ainda não tenha acesso ao Google Drive da disciplina, é só pausar o vídeo, ler esse QR Code e vocês vão ter acesso ao Drive. E aí vocês conseguem acessar todos os materiais da disciplina. Vamos à atividade. Nossa atividade será uma revisão de literatura. E aqui estão algumas orientações sobre como será realizada. Essa será a primeira etapa. Então, vocês vão buscar nas bases de dados os artigos, definir as tarefas e salvar aqueles artigos que são do interesse de vocês. Essas são as bases de dados que vocês vão utilizar, que é a PubMed e a Cielo. A PubMed geralmente vai ter artigos em inglês, então você vai precisar traduzir a página, que é só clicar com o botão de atalho e escolher lá, traduzir página, ou se tiver no celular, colocar naqueles 3 pontinhos de mais opções da página e tem a opção de traduzir. E aí com esse QR Code você consegue acessar a página inicial dessas bases de dados, caso você não tenha localizado elas, né? E aí você vai encontrar os artigos para incluir ou para excluir. Esses são o que você vai determinar para incluir na sua pesquisa. Então você vai localizar nessa base de dados uma série de artigos e nesses artigos vocês vão ter todo tipo de produção científica. Então vai ter tese, vai ter dissertação, mas o que interessa são artigos. Artigos que foram publicados nos últimos 5 anos, que tenham as strings, que são os termos de busca, no título ou no resumo. Artigos que sejam em inglês e português e que o texto esteja completo e gratuito. E tem que responder as questões e objetivos que estão no roteiro, que já já vou mostrar o roteiro. E como vocês vão excluir o que você não vai querer usar? Se for revisão de literatura, você já exclui, porque como você está fazendo uma revisão de literatura, não faz sentido você pegar outra pessoa que já revisou artigos. Artigos antigos, no caso mais de 5 anos, você não considera, você descarta. Se for livro, monografia, tese, dissertação, não serve para você, você só vai querer artigos. Resumo simples você também não quer. Textos que forem pagos ou incompletos também não, porque todo mundo tem que ter acesso àquele artigo que você revisou. Então ele tem que estar completo e gratuito. E textos que tratem do tema, mas não respondam à questão ou tenham a ver com seus objetivos. Por exemplo, o seu objetivo tem a ver com a saúde humana. Então, se for um artigo que trata sobre a doença ou trata sobre algum distúrbio, mas está relacionado, por exemplo, com veterinária, não atende o seu objetivo, então você pode excluir, ok? E aí, na triagem inicial, você vai definir quantos artigos você localizou, quantos artigos foram incluídos, quantos artigos foram excluídos, de acordo com aqueles critérios que você viu anteriormente. E aí você pode também colocar quais artigos foram duplicados, porque como você vai buscar em 2 bases de dados, pode ocorrer que o mesmo artigo ele esteja presente nas duas. Então você achou o artigo na Cielo, você pode encontrar o mesmo artigo também na PubMed. E aí você pode quantificar, né, esses artigos, quantos foram duplicados. E aí você só precisa ficar com um deles. O outro você pode descartar. Ok? Lá no Drive vocês vão ter acesso aos roteiros de pesquisa, como esse aqui, tá vendo? Então todo mundo que estava na sala já recebeu seu roteiro de pesquisa e todos são separados por curso. Então tem curso de fisioterapia, nutrição, farmácia e enfermagem. Então quem faltou e não tem, procure quem já tem o roteiro para se encaixar em um
em um grupo. E o pessoal de nutrição, que não tem o roteiro é esse aqui, está disponível lá no Drive. No roteiro já tem o tema, tá vendo? Esse vai ser o tema da pesquisa. Já tem a pergunta que essa pesquisa, essa revisão de literatura vai ter que responder. Objetivo geral, objetivos específicos já estão aqui. E as strings de busca, que são as palavras que vocês vão utilizar para buscar. Vocês vão precisar também definir funções do grupo, como quem vai fazer a busca dos artigos, quem vai fazer inclusão e exclusão, quem vai ler os artigos que foram incluídos, quem vai fazer a reunião dos dados para a produção do slide, quem vai apresentar esses dados no final das contas. Mas nessa primeira etapa a gente só vai fazer a busca dos artigos, inclusão e exclusão, e saber quantos foram incluídos, quantos foram excluídos, quantos foram localizados e se tiveram ou não duplicados. Então a gente vai parar nessa etapa. De início a gente vai precisar consultar as bases de dados e ver, usar essas palavras aqui. Então vamos lá. Essa daqui são as bases de dados, a PubMed. Essa é a PubMed e essa é a Cielo, ok? Então, na PubMed você vem aqui, ó, nesse linkzinho, Advanced. Você pode traduzir a página também para português para facilitar. Então você vai inicialmente buscar sempre título e resumo, que lá nos parâmetros de inclusão tem que estar no título e no resumo as palavras-chave que são as strings de busca. Então as strings de busca você vai ir colando aqui. Então você vai, a primeira palavra desse de nutrição vai ser hipertensão arterial e sistêmica. Então você cola hipertensão arterial e sistêmica aqui e você adiciona. Lá vai ter adicionar, tá vendo? E aí você vai adicionar na próxima, que é hipertensão, só que agora é em inglês, porque você busca nos dois idiomas. E entre hipertensão arterial e sistêmica e hipertensão está escrito ou. Então é um ou é outro, qualquer um dos dois. Então, ó, tá lá or, que é em inglês, mas é ou. Então você bota, ó, tá vendo que aqui na caixa de consulta vai procurar por hipertensão arterial sistêmica no título e no resumo, ou hipertensão no título e no resumo. Ok? Vamos para a próxima palavra de busca. Vai ser nutrição. Agora, além de hipertensão, vai buscar nutrição. Nutrição, só que agora a nutrição é I. Então vai buscar esse e nutrição. Nutrição ou nutricionista, que é em inglês. Então vai aqui, ó, nutricionista ou. Então vai ser, ó, aqui nutrição ou nutricionista, ok? Vamos para o próximo termo, que vai ser diet therapy. Então é o diet therapy. Então clico em ou de novo, tá vendo? E aí eu vou construindo aqui dietary intervention aqui e é ou de novo. E aqui eu vou construindo a string de busca, que é o que eu vou dar de comando para aparecer a lista de artigos que tenham essas palavras no título ou no resumo. Então, essa é o que a gente chama de string, é o que vai restringir a busca, ok? Perceba que basicamente ficou igual ao que está lá, tá vendo? Só mudou alguns comandos da própria base de dados. E aí, depois que eu digitei tudo, já botei incluir aqui o ou o i, a depender do que tem aí, eu vou buscar. Aqui, ó, eu encontrei 1907 resultados, tá vendo? Então todos os artigos estão aqui, ó, nessa lista. E aí eu posso marcar que eu quero inglês e português, eu posso botar que eu quero em espécie humana, eu posso marcar aqui que eu quero dos últimos 5 anos, tá vendo? Dos últimos 5 anos, eu quero texto gratuito e completo, tá vendo? Texto completo e gratuito, então é tudo que eu quero. E aí eu vou poder salvar
selecionar aqui, eu boto para aparecer, por exemplo, 200 por página. Então tem 1900. E aí eu posso ir lendo e selecionando o que eu quero, ó. Dieta cetogênica poderia matar o câncer? Evidências emergentes, tá vendo? Será que esse artigo, por esse título, ele vai ter como responder a minha pergunta? E aí eu vou ter que voltar aqui para a minha pesquisa. E aí eu vou ler aqui, ó. Quais são os meus objetivos? Eu quero saber quais intervenções têm maior impacto na prevenção e controle da hipertensão. Será que essa pesquisa que fala sobre câncer, ela atende o meu objetivo? Então, se ela não atende, ela está mais tratando sobre o câncer, eu não seleciono ela. E aí, terapia nutricional em pessoas que sofrem psoríase, não trata sobre hipertensão. Câncer coloretal, não. Aí eu vou ver se algum desses aqui trata sobre hipertensão. Não localizou hipertensão, então não tem relação com o meu foco de pesquisa, né? E aí você vai pesquisar nesses 1907 resultados, que é o que você localiza pelas strings. E aí você vai selecionar o que corresponde à sua pesquisa ou não. E, por exemplo, digamos que esse corresponde. Aí você pode salvar, criar um arquivo, e aí você vai baixar esses arquivos. Ou você pode abrir ele, e você pode vir aqui, ó, ver o texto completo, tá vendo? Você pode salvar em PDF esse texto, tá vendo? Ele tá completo aqui. Aí aqui você consegue traduzir para o português, tá vendo? E você pode imprimir e salvar em PDF. Mas aí você só vai ter acesso ao completo se ele tiver a ver com o seu tema. E aí você vai salvando ele em uma pasta para que outra pessoa ou você mesmo futuramente leia esses artigos para ver quais são as intervenções que têm a ver com o seu objetivo. Esse daqui foi da PubMed. Vamos ver na Cielo agora. Na Cielo você vai vir e buscar aqui, ó, resumo, tá vendo? E aí você vai fazer a mesma colocação das strings. Só que aqui você vai botar, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. E aí você cola aqui, hipertensão arterial sistêmica. E adiciona outro campo. E aqui é e, ou e não. Então você vai ver qual é que está lá na string. Então é hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão em inglês. Aí você copia e hipertensão em inglês. E você adiciona outro campo. Agora hipertensão em inglês e nutrição. Aí você copia nutrição e bota aqui nesse espaço. Adiciona outro campo. É nutrição ou nutricionista. Aí você copia e cola nesse outro espaço. Você adiciona outro campo. E agora é ou diet therapy. Então, diet therapy ou diet therapy. E aí você vai fazer as strings adicionando os campos, quanto campo for necessário para buscar essa sua, que é o também. Então, todos esses aqui, ó, vai buscar no resumo, tá vendo? Resumo. Então, você vai dar os comandos para a plataforma localizar os artigos de acordo com as palavras que você quer. E aí, na hora que você bota para buscar, vai aparecer todos os artigos, tá vendo? 5.004 artigos, são todos que encontraram com essas strings. Aí você pode selecionar, por exemplo, o idioma, português e inglês. Aplica os filtros. Já diminuiu, tá vendo? Português e inglês. Aí aqui você pode dizer que você quer
os anos que você quer. Então você só quer dos últimos, você quer de 2025, de 2020, 2021, de 2023, 2022. Cadê 2024? Aqui, 2024. Você só quer desses anos que são dos últimos 5 anos. Aí você aplica os filtros, ó, já reduziu não, para 797. São os anos que você quer, tá vendo? E aí você vem ver se tem outro filtro que ajude a você a selecionar melhor. Por exemplo, você quer da ciência da saúde, é o que lhe interessa. As ciências humanas, biológicas, são estudos que não vão tratar do tema na área que você quer, né? Então você vai selecionar a ciência da saúde como uma opção. Então você vai querer um artigo e você pode botar para filtrar. Pronto. E aí você aplicou todos os filtros, tá vendo? Todos os filtros aqui. E localizou 666. E aí você pode ir traduzir para o português para facilitar sua leitura. E aqui vai ter os artigos que vão estar gratuitos ou não. Você vai ter que abrir, tá vendo? Um por um, para ver qual tem relação com o seu tema ou não. Alguns, pelo próprio título, você vai conseguir eliminar. Por exemplo, ó, associação entre saúde cardiovascular e depressão autorreferida, taxa de sobrevivência e taxa de readmissão após o primeiro episódio de infarto do miocárdio. Tendência de prematuridade, resultado de 5 inquéritos da base populacional no extremo sul do Brasil. Então, muitos desses artigos têm relação com o tema, mas não tratam do tema propriamente dito, por isso que eles são localizados. E aí você vai aplicando seus critérios de inclusão e exclusão e salvando apenas aqueles que você vai incluir. E contabilizar quantos você excluiu, né? Se você vai ter que ver também qual está repetido aí. Então, você pode salvar os artigos e ver. Você pode selecionar, tá vendo? Todos que tem aqui. E você pode imprimir, exportar. Você pode escolher a forma como você quer exportar esses. Seleciona 15 por página, tá vendo? Você pode vir aqui no fundo e exibir mais por página. Você pode exibir 50 por página. E aí você consegue ver mais. Agora é um processo que vai exigir trabalho em grupo, porque são muitos artigos. Então recomendo que vocês localizem quantos são. Então depois de localizar quantos são, salvem os artigos. Depois de salvar os artigos, você já vai incluindo e excluindo. Então separe uma quantidade para cada um e todo mundo usando os mesmos parâmetros inclui ou exclui. E depois a gente vai ver quais foram os incluídos na pesquisa, tá bem? Espero que tenha facilitado para vocês esse tutorial, que vocês tenham mais facilidade em mexer nas bases de dados, que fique mais familiar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem mandar e-mail ou me procurar no FBBR. Estou disponível no FBBR todos os dias. Podem me procurar na sala dos professores ou lá no horário ver onde eu estou tendo aula. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço. Até mais.